Senhor Jesus, nesse momento eu peço na Tua presença, para que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo que me guie, para que cada palavra que for dita aqui, seja Ti que esteja me guiando. Se for da Tua vontade, se for para ser, se eu tiver que mudar por algum motivo, eu o farei, porque o Senhor sabe os propósitos. Então que realmente que essa palavra possa edificar não só a mim, mas edificar todos que estão aqui e entendam o quanto Jesus, Ele nos ama e Ele só quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, que essa palavra possa tocar pessoas e essas pessoas possam ter uma mudança. Então é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém? Povo, é o seguinte, essa ministração que eu vou ler é uma ministração em que Jesus, Ele está no monte, né? Ele está fazendo ministrações, falando no monte para com os discípulos, e que são passagens, capítulos anteriores, Ele está preparando eles para que Ele teria que passar por um sofrimento, morrer e Ele iria ressuscitar. Então Ele estava passando mensagens para eles, dizendo para eles para que ficassem firmes. Amém? Então essa passagem que eu vou ler aqui é uma passagem que está chegando no final desse Sermão da Montanha, né? Que é um Sermão da Montanha, são passagens, são capítulos anteriores que falam do Sermão da Montanha, e aqui continua o Sermão da Montanha, ele orientando eles. E aqui, nesse caso, ele mostra que a questão que ele vai sofrer, vai morrer, mas ele vai ressuscitar para que eles não ficassem aflitos, para que eles ficassem tranquilos, porque ele iria, mas ele ia deixar algo que ia os confortar, iria deixar eles tranquilos e firmes, não desanimando. É o que? Ele ia deixar um Consolador. E o que é esse Consolador? É o Espírito Santo. Então aqui ele está preparando eles que ele iria, mas ele ia deixar um Consolador, que é o Espírito Santo, e que hoje o Espírito Santo habita em cada um de nós. Amém? Habita em cada um de nós aqueles que realmente aceitarem Ele como o único Salvador e viverem Ele no seu dia a dia, mesmo que tenham que morrer. Amém? Então, o que eu vou estar falando aqui tem a ver com isso. Amém? É uma passagem, irmãos, que está em João 16, em que eu vou ler do 1 até o 33. Amém? Vamos lá? Tendo dito essas coisas, para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecerão ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrareis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vê-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outro um pouco e ver-me-eis. Portanto, vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Quem é isto que nos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e portanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco. Não sabemos o que diz. Concedeu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, vos digo que vos chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E aquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto perdides a meu Pai, e em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, nada perdides em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e credes que sai de Deus. Sai do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima,
em que vos sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, irmãos, mais uma vez, Jesus está preparando os discípulos que ele ia ter que morrer. Esse capítulo 16 que eu li para vocês, amém? Esse capítulo 16 que eu li para vocês, esse capítulo todo, o que acontece? Ele está terminando de falar para eles tudo que ele teria que passar, entendeu? E que ele estava dizendo para eles que que eles mesmos iriam negar. Por exemplo, Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, em que ele comenta. Eu não sei se ele comenta antes desse capítulo ou se ele vai comentar depois. Ele vai falar isso. Mas o que acontece? Ele fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, senhor, não vou fazer isso. Aí o que ele fala? Reta-te de mim, Satanás. Não ele que é Satanás, mas Satanás usa ele nessa questão. Entendeu? Então Jesus sabia que era Satanás que estava usando ele. Então, o que acontece? É isso que eu estou falando para vocês. Essa passagem, ela está querendo mostrar isso. Jesus, ele ia sofrer, mas ele sabia que lá na frente eles teriam um Consolador, que é ele próprio, que é o Espírito Santo. Quando eles estão em Pentecostes, quando eles chegam em Pentecostes, que é o que é falado em Atos 2 todo, é quando a igreja começa a se fortalecer e é como a igreja hoje tem que viver. Então lá, cada um deles tem uma transformação radical. Pedro é o primeiro. Na primeira vez que ele transforma, ele fala com o povo e 3.000 pessoas são convertidas. Não é para você se converter e você se tornar evangélico. Não é isso. É você se converter na questão de você aceitar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele vai nos dar a salvação. Só através dele nós vamos ter alegria e vamos vencer as dificuldades. Amém? Então é isso. Então essa passagem, uma parte dela está querendo mostrar isso. E outros pontos que eu vou estar falando agora para vocês. Amém? Então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa, galera. Vamos continuar, irmãos, porque essa restrição não quer sair, galera. Não sei porquê. Né? Mas vamos lá. Eu vou entrar alguns pontos importantes que eu vou estar falando para vocês, amém? Dentro desse contexto que eu falei para vocês. E aqui no versículo final que ele fala: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não entre em aflições, como diz aqui no versículo. Peraí, deixa eu ler. Vou ler de novo para vocês entenderem. Tá? Por isso que não importa o que vocês tenham, ele vai estar com vocês. Mas confiem nele e sejam fervorosos, amém? E aí no final o que ele fala? O que ele fala aqui no final? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Quando ele morre na cruz, ele vence o diabo. Ele já está vencido. Aqui na passagem, se não me engano, fala isso também. Ele já foi vencido. Ele só está esperando o momento que ele vai ter o julgamento. Ele já está julgado. E aqueles que vivem em Cristo, de alguma forma, já são julgados. Então vivam isso hoje. Depois que vocês morrerem, não adianta mais. Aí virá o juízo. Amém? Virá o julgamento. Então se você viveu Cristo e você morreu, você já está desfrutando dessa paz que ele fala nesse final desse capítulo aqui. Já vocês vão estar desfrutando, que é o que eu falo, que você está no seio de Abraão, vai estar num lugar que você vai estar desfrutando um pouco dessa paz, né, que ele fala aqui. E vai ser ainda maior quando ele realmente voltar, definitivo mesmo. Então quem viveu já vai estar tendo essa paz. Quem não viveu já vai estar vivendo um sofrimento eterno, que é o inferno. De alguma forma já vai estar vivendo isso. Não estou mandando ninguém para o inferno, estou mostrando que isso é um fato. A Bíblia está falando, não sou eu. Amém? Então, reflitam sobre isso. Ele é amor, mas no final virá a justiça. No final, o julgamento virá.
E aí, do amor, virá a justiça dele. Ele não é carrasco. Ele usa a gente mesmo somos falhos, como eu, né? E a gente tem que todo dia pedir perdão para ele, ter no coração arrependimento e ao mesmo tempo perdoar o seu inimigo. Porque ele faz isso. Perdoa-os, não sabe o que fazem. Ele fala isso na cruz. Perdoando aqueles que o levaram para a cruz. Então eles pegam e fazem isso. Entendeu? Falam isso para ele, mas ele pede para que o Pai os perdoe. Isso é o amor. Por isso que devemos perdoar todos e voltar a ter qualquer tipo de relacionamento. Não importa qual relacionamento que vocês tenham, voltem a ter esse relacionamento. Mas a pessoa não quer saber. Continua, faz a sua parte. No final, a pessoa fala, mas ele não falou, fala assim, peraí filho, ele falou sim pra você. Ele falou pra você, ele tentou te perdoar, você não quis aceitar. E não é perdoar, eu vou pro meu canto, não. Vai ser perdoar e voltar a ter esse relacionamento, novamente. A pessoa vai mudar, outros não vão mudar, vão querer seguir outro caminho. Aí, o julgamento é individual. O que eu falo sempre, amém? Vamos lá, agora eu vou entrar nos pontos que eu quero falar com vocês. Amém? Pera aí, galera. Só estou fazendo um negócio aqui. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. Bom, o primeiro ponto que eu vou falar para vocês, irmãos. Do versículo 1 até o 4, o que o apóstolo João, né, que escreve, ele está falando. Ele destaca em Jesus, o que ele faz? Ele adverte os discípulos sobre o que? A perseguição que eles enfrentarão por causa da sua fé. Então hoje em dia nós passamos por dificuldades pela fé que nós temos em Cristo, estamos vivendo esse evangelho. E as pessoas reclamam, só que tem muita gente que acha, eu estou sendo perseguido. Isso não é perseguição. A perseguição realmente é você ter que morrer, é você ter que, muitas vezes, a sua família tem que morrer por causa de Jesus. Porque vai chegar um ponto, que já está acontecendo lá fora, vão entrar na sua casa e vão falar assim, vocês, essa pessoa aí, que está com vocês, ele acredita nessa fé e nesse Jesus. Só que é o seguinte, se essa pessoa não mudar, eu vou matar todo mundo, ou eu vou fazer alguma coisa, né, com seus filhos, ou até com a sua esposa. Coisas terríveis eu vou fazer, se você não negasse Jesus, a pessoa que estiver lá. Então, isso é perseguição. Então, eles estavam passando por isso, porque mesmo eles falando do evangelho, muitas vezes, que aconteceu com Paulo e com os discípulos, em várias situações, Paulo foi preso várias vezes. Só que mesmo assim, ele era preso, Deus era tão tremendo, Jesus era tão tremendo, ele dava um jeito, os anjos, né, que eram enviados, ele saiu da prisão, falando, cara, esse cara, mas o cara tá de novo pegando, não, vou pegar, vamos prender ele de novo. Então, só que eles não pararam, e se morriam, sabiam para onde eles vão. Se você tiver que morrer pelo evangelho, nessa situação, você sabe para onde vocês vão? É exatamente isso. É isso que Jesus está falando para eles nesses 4 versículos. Amém?
e mais está sendo falado nesses versículos. A ideia é que os discípulos devem estar preparados, irmãos, para enfrentar essas oposições e essa rejeição por causa da sua ligação com Jesus. Eles sabiam que ele estava com Jesus, porque Jesus onde eles estavam juntos. Então, as pessoas iam atrás dele. E depois que acontece, quando ele é preso e acontecem essas coisas, eles se afastam. Eles saem de perto dele. Então, como ele fala nessa passagem, ele estava mostrando isso. Que isso ia acontecer. Mas depois eles têm essa mudança radical e cada um deles morre, mas sabendo para onde eles iam. Agora, irmãos, do versículo 5 até o 15, o que vai ser falado? O que eu falei para vocês. Aqui ele está falando, ele está reforçando a questão que ele vai sofrer, mas eles terão alguém com ele 24 horas, alguém com ele direto, quando ele for, que é quem? É um consolo, é um consolador, que é o Espírito Santo, que eles recebem em Pentecostes. Porque Jesus estava com eles. Quando ele morre, aí o que acontece? Ele próprio, como o Espírito Santo, ele habita neles e aí coisas tremendas, coisas maravilhosas acontecem. E hoje muitos de nós temos o Espírito Santo. Quem não tem, a nossa missão é mostrar o Espírito Santo para eles deixar o Espírito Santo adentrar no coração deles. Agora, quem no coração dele não quer, aí é a pessoa de Deus no final. Fala assim, você não quis que o meu filho habitasse no seu coração, agora você está sendo jogado aqui na minha frente. E aí ele vai falar, não vos conheço. Então nem todos vão ter o Espírito Santo. A atitude é da pessoa aceitar o Espírito Santo. Nós vamos fazer a nossa parte, falar. E aí a atitude tem que vir da pessoa primeiro, acreditar. Aí o Espírito Santo vai habitar, do contrário não vai habitar. E aí virá uma consequência. Uma consequência de dor e sofrimento eterno. No final, quando ele voltar. Outro ponto importante que é falado aqui sobre o Consolador é o que? A questão do Espírito Santo. É ele que vai capacitar, irmãos, os Espíritos a entender e proclamar a verdade sobre Jesus. É o Espírito Santo que vai guiar, como hoje é o Espírito Santo que nos guia a falar da verdade. Ele vai ser o caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então é ele que vai nos guiar a tudo que nós vamos ministrar e falar. Ele é o nosso guia. Amém? Agora, irmãos, do versículo 16 até o 24, aqui vai ser falado do que? A questão da tristeza que eles vão passar, mas que essa tristeza, irmãos, irá transformar-se em alegria lá na frente, porque ele vai morrer, ressuscitar e eles estarão e eles vão se alegrar com isso. Só que mesmo assim vai ser difícil. Só na terceira vez que ele aparece eles reconhecem ele. Já deviam reconhecer lá na primeira vez que ele aparece, mas não reconheceram. Há uma parte na passagem em que ele já ressuscitado, ele está caminhando com alguns discípulos e eles falando de Jesus, falando do mestre e tal, e eles não perceberam que era o mestre. Estava do lado deles caminhando com eles e não perceberam. Então hoje em dia, muitos de nós que somos cristãos, se dizemos que somos, mas não vivemos esse Cristo. E as pessoas lá fora vão até perceber, poxa, esse cara tem alguma coisa diferente. Esse cara aí, ele fala que ele vai na igreja, mas ele faz tanta coisa errada. Onde está o Cristo? Onde está esse Jesus, né, dessa pessoa? Então, muitos que são cristãos, se dizem cristãos, só são cristãos de fachada, mas não vivem esse Cristo. Que é morrer por ele se for necessário. É viver por ele a todo momento, falar dele a todo momento. Deixando o Espírito Santo agir e no momento certo vocês falarem de Deus, confortando as pessoas, mostrando para elas que elas não estão sozinhas, Jesus está com elas e ele, se for necessário, vai estar lá para estar ajudando e reforçando isso. Amém? Então aqui um ponto que é falado é o que? É que Jesus, ele diz para os discípulos que eles estarão tristes por um certo tempo, mas ele os verá novamente e eles se alegrarão.
que é o que eu acabei de falar. Outro ponto também que é falado nesses versículos que eu falei agora, qual que é a ideia? Essa tristeza dos discípulos será temporária. E essa alegria de estar com Jesus novamente será eterna. Porque Jesus vai caminhar com eles até eles irem. E ele vai caminhar conosco que vivemos o seu evangelho fielmente, amando as pessoas, amando o seu inimigo, que eu sempre falo, entendeu? E se arrependendo. São os princípios que nós temos que ter, principal. Arrependimento, não cometer o mesmo erro e amar o seu inimigo. E voltando a ter todo tipo de relacionamento novamente. Se a pessoa não quiser, a salvação é individual. Entendeu? Não é assim, eu perdoei, só que já perdoei, deixa eu viver minha vida. Não, você tem que voltar a ter esse relacionamento. Irmãos, quem me conhece sabe que eu bato dessa técnica, eu vou bater. Quem não tem isso, no grande dia vai ver e vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, o cara tá aqui, esse cara, só dele falar isso, ele vai falar, não vos conheço. Por que você tá falando assim dele? Você não perdoou então ele. Você só falou que perdoou e seguiu o seu caminho. Não é assim. Então, voltar a ter todos os relacionamentos, como eu sempre falo. Amém? Agora, irmãos, referente ao capítulo, aos versículos 25 até o 27, que eu li para vocês, em que depois, lá na frente, depois que termina esse capítulo, ele já vai entrar na oração que ele faz para com os discípulos. É o capítulo seguinte, amém? Depois tiveram a oportunidade, leiam ele. Então, é uma oração que Jesus faz, em que aqui que Jesus diz, ele diz que não faltará mais... que ele não mais faltará com eles em figura, mas que ele falará claramente sobre Deus. Amém? Então é uma oração que ele fala assim, eu não vou mais estar com vocês, mas eu vou estar falando claramente que eu sou o próprio Deus. E aí quando eu for e voltar, e o Espírito Santo estiver com vocês, vocês vão proclamar que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Amém? E é o que nós temos que fazer hoje. Como eu falei, ele é o caminho, a verdade e a vida. Simples. Amém? Outro ponto importante aqui. Aqui é o seguinte. Aqui Jesus, irmãos, ele está preparando eles para revelar o quê? A verdade sobre Deus de maneira mais clara e direta. Então, esses capítulos, esses versículos, esses capítulos anteriores, até esse capítulo 16, mais ou menos, o 16 ou 17, também fala um pouco, ele já está mostrando para eles o seguinte, já está preparando eles diretamente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e vou estar com vocês um tempo ainda, e aí voltarei para meu Pai, e aí vocês vão prosseguir a missão, né? Vocês vão prosseguir a missão que eu comecei. Em que hoje nós temos essa missão de conseguir falando do Evangelho. E hoje é mais fácil, irmãos. Tem as dificuldades? Tem, claro. Mas hoje você tem o quê? Sabe o manual? Isso daqui, irmãos, isso é o manual. A resposta da gente ver esse Evangelho está aqui. Todos os problemas estão aqui. Pessoas que estão aflitas, o problema está aqui. E a gente está aqui para mostrar para elas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu estou aqui para mostrar para você. Você não está sozinho, você está com Cristo. E eu estou aqui também para te ajudar no que for preciso. Vamos caminhar juntos, como verdadeiros cristãos. Até que não é cristão, chegamos e orientá-los para eles se tornarem cristãos. Porque às vezes eles são, mas faltam alguns detalhes para serem acertados. E aí a gente está aqui para mostrar isso. E tudo isso temos que fazer, irmãos. Se não fizermos, ele vai falar assim, por que você não fez? A sua missão era fazer. Eu fui, meu filho morreu, ressuscitou, para que você continuasse a minha missão. Por que você não continuou? Porque você negou aquele irmão que precisou, aquela pessoa que precisou. Então não negue, porque você vai ser cobrado. E aí ele vai falar novamente, não vos conheço. Não adianta você falar assim, eu preguei, eu falei isso, você pregou, mas você teve um coração realmente de arrependimento para com as pessoas? Você viveu realmente o meu evangelho?
a ponto de você deixar o seu orgulho de lado e perdoar aquela pessoa que te fez mal e voltar a ter relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, você não fez isso. Porque hoje você está comigo aqui na frente. Essas coisas não vai entrar aqui, que você vai ficar com rancor. Como eu sei que você tá, porque seu coração está mostrando isso. E eu conheço seu coração. Então, é isso que eu tô falando, irmãos. Isso é sério. Isso é sério. Amém? Vamos continuar. Prosseguindo. E agora, irmãos, do versículo 28 até o 33, em que aqui, o que vai mostrar? Ele vai mostrar que Jesus, desde aquela época, ele já venceu o mundo, já venceu o maligno. Nós temos que continuar. Ele já está vencido. Só que nós, se não vivemos esse evangelho, nós vamos perder essa salvação. E vamos ter um sofrimento eterno. Esse anúncio, se você não quer transformar suas compras em prêmios instantâneos com a conta premiada Magalu. Beleza, galera? Então vamos lá. Então aqui, primeira questão que eu vou falar para vocês. Jesus, ele diz para eles que ele venceu o mundo através do seu sacrifício, antes mesmo dele começar, e ele mostra para os discípulos que eles também vencerão através dele. Porque quando ele morrer e ressuscitar, e ele voltar de volta para o Pai, agora eles vão estar preparados, porque Jesus já estava com eles vivo, em carne, né? Agora ele está com eles em espírito. Agora não tem mais o que os impeça de falar do Evangelho. E não teve, porque sabiam que o Senhor estava com ele independente do sofrimento. Como um exemplo que eu sempre cito, o apóstolo Paulo, né? Levou uma mudança radical, um encontro com Deus, com Jesus, diretamente. A mudança foi radical e ele se tornou, em vez de ser o perseguidor, ele se tornou o perseguido. Mas ele glorificava o Senhor, porque o Senhor, eu sei que isso está acontecendo comigo, porque eu sei dos meus erros. Então, glória ao seu santo nome, porque o Senhor me transformou. E eu estou aqui contigo até o final. É a missão de nós. Por isso, não julguem as pessoas. Nunca julguem. Porque o Paulo é um exemplo clássico que eu falo sempre, em que os próprios apóstolos ficaram com receio, depois perceberam a mudança. E hoje nós somos piores ainda, né? Então não julgue as pessoas. Elas erraram, mas você tem que chegar, estender a mão e falar: eu sei que você errou, mas eu estou aqui para te mudar. Isso é perdoar o inimigo. Então isso é você não ter acepção de pessoas. Isso vai transformar e vai mudar a pessoa. Pode ter certeza. Entendeu? É isso que eu falo. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. As pessoas estão brincando com uma coisa que não vai ter retorno depois. Muitas pessoas estão falando que é besteira, mas no final não vai ter saída. Esse é o problema. Não vai ter saída. É como eu falo sempre. Ele virá como ladrão. Isso é um fato. Entendeu? Ele vai vir como ladrão. Isso é uma questão que não tem como. Ele não vai avisar. E Satanás da mesma forma vai vir como ladrão. Ele já está no meio, ele está entre nós. Ele só não deu as caras ainda, mas ele está entre nós. Ele está usando os seus anjos dele e está agindo ao redor. Todas as tragédias que vocês estão ouvindo, é exatamente isso que está acontecendo. Amém? Então vamos lá. Além disso, outro ponto aqui. Aqui, a questão da vitória que Jesus está falando, irmãos, sobre o mundo, é a garantia dessa vitória que os discípulos também terão. Por quê? Porque é a questão deles terem essa confiança em sua palavra. A confiança que eles já começaram a ter, ainda eles tinham dúvidas ainda, antes dele morrer, entendeu? Então essa dúvida, mas
houve a mudança. Quando ele morre e ressuscita, ainda foi meio difícil de conseguir entender. Na minha opinião, realmente eles começam a entender, começando por Pedro, que é o que é falado no último capítulo do livro de João, né? Do Evangelho de João, em que fala que coisas maiores João poderia ter escrito e ele não escreveu. E nesse capítulo é falado da questão de Pedro, quando Jesus pergunta se você me ama, ele fala 3 vezes isso. E aí no final, ele fica triste, mas ele entende. Você me ama a ponto de você morrer por mim? Esse amor que ele está falando. E é o amor que nós temos que ter também. É a mesma forma. Amém? Então, irmãos, é exatamente isso. É esse capítulo todo que eu li. O que ele quer mostrar? O que João está querendo mostrar pra gente? Mais uma vez, se você não tem um verdadeiro arrependimento, não cometeu o mesmo erro, e você não perdoar o seu inimigo, que Jesus fala na cruz, perdoa-os, não sabem o que fazem, amava-vos uns aos outros como eu vos amei, e ao seu próximo como a ti mesmo, se você não tiver essas questões, o seu destino vai ser o inferno. O seu destino vai ser sofrimento que não vai ter fim. Do contrário, se você viver essas 3 questões que eu falei, aí você vai ter a vida eterna. Você vai estar vivendo a vida eterna aqui. Amém? E quando ele voltar, a alegria vai ser maior ainda. Entendeu? Então aqui, concluindo, irmão, nessa palavra, o que ela quer destacar? O que? A importância de sermos perseverantes, independente da situação, confiando em Jesus, diante de uma perseguição que irá acontecer. E que já está acontecendo. Só que essa perseguição não chegou no Brasil. Em alguns pontos pode ser que seja acontecendo uma certa perseguição, sim, mas não é perseguição ainda. Perseguição já está acontecendo lá fora. Quando chegar aqui, vai ser horrível. Como você já deve imaginar como é, porque é só vocês verem os noticiários nos outros países. Por isso que o Brasil é privilegiado. Então, estejam preparados por essa perseguição. Nem todos vão aguentar. E quem não aguentar, é porque não tem Cristo com eles. Não tem o Espírito Santo. Não confia que Deus está no controle. Se você morrer, nem que você morra e sofra, mas você terá um consolo. Terá uma alegria. Que você não vai sofrer mais. Vai ser aquele sofrimento naquele momento. Mas depois você vai ter alegria. Que é estar com o Senhor na vida eterna. Amém? E mais uma parte, um ponto aqui. A passagem também enfatiza o quê? O papel do Espírito Santo de capacitar os discípulos a testemunharem sobre Jesus e vencerem o mundo também. Como hoje o Espírito Santo nos dá a capacidade daqueles que o Espírito Santo adentrar. Só que nós temos a missão de mostrar para quem não tem. Aí a atitude tem que vir da pessoa. Fala assim, eu realmente aceito. A pessoa tem que vir da pessoa. Que Jesus não vai interferir. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar. Se não, ele não vai entrar. Aí as consequências virão. Amém? É isso que eu tô falando. Então, irmãos, a ministração que eu queria deixar hoje para vocês é essa. Então reflitam. Entendeu? Eu falei, temos que falar do céu, do inferno, do arrependimento e do amor ao inimigo. Tem que ser falado. As pessoas têm que entender isso. Isso não são coisas ruins? São. Então, isso vai entrar no céu? Não vai. Então não tem jeito. Por isso que ele vai falar, não vos conheço. Não adianta esconder. Você pode esconder de mim, esconder de qualquer um. Mas de Deus você não vai esconder, porque Jesus não esconde. Ele sabe o seu coração. Essa é a verdade. Entendeu? A verdade é essa.
Não tem outro meio. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Viva o caminho, a verdade e a vida. Na sua vida. Sempre. Amém?